Glória a Deus, voltando com o segundo bloco do programa Escola Bíblica. Hoje nós temos uma lição preciosa para você, dons de revelação. Você já conhece esses dons? Quais são eles? Então fique conosco aqui na TV Cairóis, vamos aprender juntos. Pastor Elias, nos fale um pouco sobre os dons da palavra da ciência. E fique à vontade também, caso queira falar ainda um pouco mais sobre o dom da palavra da sabedoria. São dons que Deus tem equipado a igreja, fornecido a nós para enfrentar situações difíceis, como o crente tem que fazer. Nos traga um pouco mais de subsídio nessa lição, por favor. Então, pastor Marcos, nós vemos que, como se trata de dons de revelação, e revelar aqui é descortinar, é apresentar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, né? Tanto na palavra da sabedoria como na palavra do conhecimento. A diferença básica que é interessante ressaltar é que na palavra da sabedoria o que é revelado é uma solução, é uma saída, é um caminho pelo qual a pessoa vai decidir, deve tomar, né? E a palavra do conhecimento se trata da revelação de um episódio, de um fato, de algo que aconteceu ou esteja acontecendo e de alguma maneira esteja oculto, né, aos olhos daqueles que fazem parte desse cenário. E isso tudo é Deus revelando. O próprio Jesus, ele era dotado tanto de um quanto do outro dom. Ele diz em Mateus capítulo 11, ele diz assim, aprendei de mim. Se Jesus diz isso, nós devemos aprender e procurar ter também a concessão desses dons. Dom da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento. Muito evidentemente, nós vemos Jesus tanto utilizando um, como fazendo uso do outro. Em João capítulo de número 8, Jesus manifesta ali uma sabedoria extraordinária, quando o povo traz uma mulher que foi apanhada em ato de adultério, e diz, Senhor, segundo a lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus virou, ficou escrevendo na areia e, tendo em vista que eles insistiam, virou-se para eles, se vocês, quem não tem pecado dentre vocês, seja o primeiro a tirar pedra nela, a começar a tirar pedra. E a Bíblia diz que ele virou novamente, quando retornou, todos estavam saindo. Então, uma situação difícil, Jesus não deveria se contraditar com a lei e, ao mesmo tempo, não deveria comungar com aquele ato da mulher. Todavia, ele veio para manifestar a sua misericórdia. E o Senhor, Deus Pai, orientou-lhe e manifestou a palavra da sabedoria naquele momento. Em João, capítulo de número 4, Jesus, quando está conversando com a mulher samaritana, ele manifesta a palavra do conhecimento, ou dom da palavra da ciência. Quando aquela mulher solicita a água que Jesus apresenta da água da vida, todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aí a mulher disse, então, Senhor, dá-nos desta água. E ele disse, vai lá, chama teu marido, traz aqui. Ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus manifesta o dom e diz, falaste bem, porque já tiveste 5, o que tu tens agora não é teu. Aí ela disse, eu vejo que tu és profeta. Então, naquele momento, o Senhor estava manifestando palavra do conhecimento. Há outros exemplos também, os nobres colegas vão apresentar nesta noite, mas é importante ressaltar que esses dons espirituais, eles não estão explicitados nas Sagradas Escrituras só para fim de conhecimento, só para acumular o nosso entendimento, não. Eles são para fazer uso, eles são atuais e nós devemos buscá-los na presença de Deus a fim de que nós estejamos armados. Porque nos dias atuais, a principal ferramenta do adversário da nossa vida, do adversário da igreja, do adversário do cristianismo, é a mentira, é o engano, é a falsidade. Assim como o Senhor tem os embaixadores do reino dele aqui na terra para proclamarem a verdade e fazer da verdade a sua bandeira, como o apóstolo Paulo nos fala em 1 Timóteo 3,15, que a igreja do Senhor ela é coluna e firmeza da verdade.
O diabo, em João 8:44, ele mente desde o princípio, a verdade nunca habitou nele, e quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Então nós devemos estar atentos a isso, que o que mais parece com a verdade é a mentira. O que mais parece com o verdadeiro é o falso. O que mais parece com o trigo é o joio. E nós devemos fazer uso da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, a fim de não sermos enganados pelos agentes das trevas que atuam de maneira sutil no meio, inclusive, da igreja. Porque Jesus nos alerta em Mateus capítulo 24 e 24, que esses agentes, que na verdade são precursores do anticristo, eles viriam enganar, se possível, até os escolhidos. Então, amigo querido, querida, irmão, irmã, esteja atento para isso, busque o dom da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, e o Senhor te fará um instrumento poderosíssimo em suas mãos. Glória a Deus, maravilha. O dom da ciência, da palavra da ciência, como está escrito aqui na nossa lição, o nosso comentarista, pastor Elias, ele dá um conceito interessante, que tem duas partes. A primeira parte ele diz sobre a palavra da ciência. Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática. Este dom, aí vem a segunda parte, também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então o Senhor, que conhece todas as coisas, a Bíblia diz que Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, Deus conhece tudo, Deus tudo vê. Então ele capacita os seus servos para ter conhecimento também de coisas ocultas que sejam úteis para a edificação da igreja, para a proteção da igreja, para soluções de problemas. E aqui, evangelista Wallach, tem vários exemplos que a Bíblia nos coloca, como por exemplo, o exemplo lá de Daniel, quando Daniel ele estava num momento bem difícil em que Nabucodonosor teve um sonho e pediu que os seus magos, os seus sábios interpretassem, dissessem qual era o sonho e interpretassem. Diferentemente do caso de José, onde Faraó deu o sonho, no caso de Daniel, lá no capítulo 2, pastor Elias, queridos irmãos, não foi dado o sonho. Nabucodonosor não disse qual era o sonho, mas ele disse, vocês digam qual foi o sonho que eu tive e interpretem esse sonho, senão vocês vão morrer. Então Daniel ele vai buscar o Senhor, e o Senhor revela para ele o sonho e a interpretação do sonho. Então vejam que o dom da ciência, da palavra da ciência, ele traz essa verdade, essa revelação do que estava oculto, porque eles não sabiam. Não apenas a interpretação, onde reside sabedoria, mas a própria ciência, ou seja, o conhecimento que estava oculto. Então esse dom, ele vem trazer ao nosso conhecimento, vem trazer à luz aquilo que estava oculto, e que tem relevância para a igreja. Não se trata de estar revelando qualquer coisa da vida das pessoas, não se trata de estar atrás de saber o que aconteceu na vida íntima de alguém, detalhe das pessoas. O Espírito Santo, ele se ocupa de coisas úteis, ele se ocupa daquilo que é relevante. É muito, muito importante ter cuidado com isso também. Às vezes também os sonhos, aqui eu abro um parênteses, antes de passar a palavra ao evangelista Wallach, tem pessoas que acham que qualquer sonho tem significado, e não é bem assim. Não é bem assim. Tem sonhos que vêm também do cansaço, vêm da fadiga, vêm do trabalho. Então é preciso saber o sonho que tem de fato uma relevância espiritual e acerca do qual o Senhor quer comunicar algo para você, para a sua família, está lhe advertindo, está lhe revelando algo. Como a gente pode saber? Buscando o Senhor. A Bíblia diz que aquele que tem um sonho, conte-o como sonhou. É assim que está escrito em Jeremias. Aquele que teve um sonho, conte-o como sonhou. A interpretação é o Senhor que vai dar, tá bom? Para a gente evitar equívocos. Mas o Senhor continua falando. Através do sonho ele se revela, através da sua palavra e através da interpretação que ele dá
aos seus servos, a quem ele capacita. Não é isso, evangelista Wallach? Perfeito, pastor Marcos. Na verdade, pegando o que vocês dois falaram agora há pouco, nós chegamos à conclusão de que a palavra do conhecimento, ela é uma revelação sobre uma situação natural ou uma situação espiritual que a igreja possa tratar. E eu peguei uma frase do pastor Elias agora há pouco sobre as armas que a igreja possui. E Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, em sua segunda carta, ele fala sobre as armas das nossas milícias que não são carnais. Então, tenha plena certeza disso, que a nossa arma é a arma do conhecimento e o conhecimento da palavra de Deus. Quando o pastor Marcos fala sobre a questão do dom do conhecimento que foi dado a Daniel, naquela situação, pastor Marcos, ele não só interpretou o sonho, como o senhor bem falou, né? Mas em se tratando de interpretação, ele interpreta uma situação natural e uma situação espiritual. Ele narra sobre uma situação natural de um império formado, com vistas a tentar destruir o plano de Deus para a nossa nação, mas ele também fala do ponto de vista espiritual, do ponto de vista escatológico, né? E sobre eventos futuros. E esse conhecimento de Daniel, ele não era humano, ele não era lógico e ele não era natural. Então nós podemos dizer que Deus já trabalha com os seus, fornecendo as armas espirituais desde há muito tempo atrás. E que certamente nós possuímos hoje. E esse dom do conhecimento é um dom muito profundo. E um dom da ciência, né? E nós discutimos agora há pouco em off, não só da ciência no sentido de capacitação para interpretação, para entendimento, mas no sentido de estar ciente. Todos os exemplos que o pastor Elias mencionou agora há pouco, Jesus estava ciente dos fatos. Ele estava ciente acerca do esposo, do marido da samaritana. E da mesma forma, em outros exemplos do Antigo Testamento, o Espírito Santo, Deus, ele já cientificava. Ele deixava ciente os seus profetas dos fatos vindouros, dos fatos futuros. Um exemplo que nós temos aqui, para a melhor compreensão dos irmãos, é o fato que envolve o profeta Eliseu acerca dos planos da guerra do rei da Síria. Então, o rei da Síria, ele determina, pastor Elias, que aquele exército implemente, vá contra Israel em determinados lugares. Mas o Espírito de Deus, ele informa antes, ele cientifica o profeta antes, através do conhecimento, né? Ele orienta as tropas de Israel, o rei de Israel, e os seus soldados, e o próprio rei pergunta, chega a duvidar, tem algum traidor entre nós? E os seus homens vão dizer o seguinte, não, é o homem de Deus que está lá em Israel, se referindo ao profeta Eliseu. E outros exemplos que nós temos, não só Eliseu e Daniel no Antigo Testamento, mas também nós temos no Novo Testamento. Mas enfim, de todos esses exemplos que nós utilizamos, que foi dado pelos pastores aqui presentes de bancada, nós chegamos à mesma conclusão em relação à palavra da sabedoria, que ambas são armas não carnais que nos preparam e nos capacitam para essa guerra espiritual que está aí, que você não vê, que eu não vejo, mas que ela é presente e que nós sentimos. E que certamente nós nos utilizando dessas palavras, da sabedoria e do conhecimento, crescendo na graça do Senhor Jesus, nós estaremos mais bem preparados para enfrentar os nossos inimigos. Glória a Deus. Muito importante esses dons, né, pastor Elias? A gente percebe, por exemplo, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi ia tomar uma decisão, na maioria das vezes, ele buscava ao Senhor, buscava esse conhecimento, essa revelação de Deus. Me veio à memória aqui quando eles estavam em campanha de guerra e que os inimigos levaram as esposas, as mulheres dos soldados, levaram os filhos, e eles ficaram aterrorizados quando chegaram na cidade. E então ele foi buscar o Senhor para saber se ele deveria perseguir, se o Senhor ia dar vitória, porque os homens estavam de fato assim num momento muito delicado e Davi precisava administrar aquele momento como líder. O que fazer naquele momento? Quando era um momento assim terrível para aquelas famílias. Os soldados estavam assim quase que a ponto de
de tomar uma decisão ruim com relação a Davi, né, com relação às circunstâncias. Ele vai buscar o Senhor, ele consulta o Senhor e o Senhor disse que ele deveria ir, porque o Senhor entregaria eles nas mãos e eles recuperariam as famílias, né, as mulheres, enfim. E ele vai com muita sabedoria, encontra lá um soldado do inimigo, ele dá, né, ele dá comida, ele dá água para ele, e ele diz onde é que eles estavam, tudo sendo guiado pelo Senhor. Então, querido, você na sua vida, quando vai fazer um negócio, quando vai tomar uma decisão, está querendo casar, busque a Deus, busque a orientação do Espírito. Você vai fazer um negócio, busque a orientação do Espírito, porque tudo na nossa vida nós temos que ser guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz, se sois guiados pelo Espírito, sois realmente filho de Deus. Então, porque os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito, eles dependem dessa revelação do Senhor. Isso não quer dizer que você vai estar atrás das pessoas para poder ter a revelação do que você vai tomar. O próprio Senhor, hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Espírito ele está disponível a todos nós. Todos nós, se nós buscarmos, ele promete que nós o acharíamos e ele nos daria a resposta. Pastor Elias, que tema maravilhoso. Continuamos falando sobre esse dom da palavra, da ciência e da sabedoria, pastor. Pois é, pastor. Como nós estávamos até falando antes aqui, que esse assunto da lição de hoje consiste também em muitos exemplos, porque através dos exemplos, como recurso didático, você vai fazer a diferença conceitual entre palavra da sabedoria e palavra do conhecimento. Nós vemos que até nos pais de famílias hoje, aos líderes também de congregações, aos líderes de departamentos, isso cabe muito e é muito necessário, é de grande valia a manifestação e a presença desses dons espirituais. Eu lembro que algum tempo aí atrás, ainda hoje é necessário, né, pastor Marco, quando se vai selecionar, separar alguém, seja para o ministério, seja para ocupar alguma atividade na igreja do Senhor, escolha de líderes, né, no final de ano, enfim, as pessoas que devem ocupar determinadas atividades para que, na verdade, o Senhor venha aprovar aquilo e fazer com que o trabalho venha fluir. Então é necessário que nós busquemos a direção de Deus. Não há nada melhor do que tomar uma decisão de maneira segura, de maneira clara, de modo que você não tenha a sensação de estar atirando no escuro. Não, porque você está, como nos disse o pastor Marco, Romanos 8:14, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus, e nós, na condição de filhos, devemos buscar, sim, essa direção, essa orientação. E outra, essa direção e orientação diante disso é absolutamente para não sermos enganados. Repito, o diabo ele começou enganando lá no princípio, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ele era o mais astuto, a serpente era a mais astuta dentre os animais. Começou enganando, durante todo o tempo ele vem enganando, e no final, em Apocalipse, a gente vê, ele termina enganando, sai para enganar. No final dos eventos escatológicos, ele ainda sai para enganar. Então, o propósito primordial e absoluto do diabo, que é o adversário da nossa vida, é enganar. Ele vai enganar através dos seus agentes, através das pessoas que se dispõem a estarem a serviço dele. E eu e você, todos nós que pertencemos ao reino de Deus, nós devemos estar atentos a isso. Nós temos um exemplo claro aqui, onde a manifestação da palavra da ciência ou do conhecimento é bem evidenciada, lá em Atos capítulo de número 4, final do capítulo 4, havia um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas propriedades e trouxe aos pés dos discípulos, aos pés dos apóstolos, tudo que era para ter trazido. Atos capítulo 5 começa assim, mas, olha a conjunção, mas um homem chamado Ananias fez diferente. Vendendo suas propriedades, trouxe a Pedro e escondeu, omitiu uma parte daquilo que era para ter trazido aos pés do apóstolo Pedro. E aí o apóstolo é usado por Deus naquele momento, diante daquela mentira, diante daquele engano, disse, porque tu deixaste Satanás encher o teu coração, Ananias, não mentistes a mim, mas ao Espírito de Deus.
Na verdade, não mentiu, tentou mentir, tentou enganar. Por isso que é de revelação, porque a Deus ninguém engana. A Deus se tenta enganar, mas enganar ninguém engana. Querendo ou não, a qualquer momento, Deus manifestará esses dons espirituais e trará à tona tudo aquilo que deve ser revelado. Naquele momento, Ananias teve como penalidade a morte mesmo. E morreu, naquela hora ele pereceu. A sua mulher, que sabia da situação e era bem conivente com o fato, confirmou, também trilhou pelo mesmo caminho e pereceu imediatamente. Nós devemos tomar muito cuidado para não sermos enganados, porque esta é a principal arma do nosso adversário. O nosso adversário, ele é sutil, ele é sagaz, ele é inteligente. Apesar da inteligência e a sabedoria dele ser corrompida, não é a verdadeira sabedoria. A sabedoria dele é diabólica. Está lá em Tiago, capítulo 3. E tem muita gente que manifesta essa sabedoria. Nós devemos tomar muito cuidado para não sermos enganados por essa sabedoria corrompida, por este conhecimento letal, enganoso e nocivo à nossa vida espiritual. Então, tome cuidado com o nosso adversário. Alguém até diz que ele usa sapatos de algodão para não gerar susto e não fazer espanto a ninguém a quem ele queira tragar. O apóstolo Pedro diz que ele está ao nosso derredor, bramando, continuamente, querendo se apresentar como leão, mas tem hora que ele se apresenta como que quem não queira nada, e até chega como um anjo de luz para tentar nos enganar. Então, querido irmão e irmã, faça uso desse dom, e ele está disponível. O Senhor quer manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, lá na congregação onde você serve ao Senhor. Glória a Deus. Verdade, pastor Elias. Meu irmão, você que está precisando de sabedoria, olha só o conselho de Tiago para nós. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém? Com esse versículo que eu deixo para você ficar refletindo aí, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica.